Olá, seja bem-vindo a mais uma aula para a gente falar sobre a nossa posição no palco, tá? Na primeira aula, eu falei sobre como organizar o conteúdo. Aí eu falei que você deve montar o seu conteúdo com bloco 1, bloco 2, bloco 3 e distribuir aqui como que vai ser a sua apresentação. Usando como, por exemplo, aqui uma pergunta de abertura, né, falando aqui do seu currículo e trazendo por último aqui essa parte aqui de interação. Agora eu vou falar para você como que tem que ser a sua dinâmica no palco, tá? Porque a sua dinâmica, ela tem a ver com o julgamento que as pessoas vão fazer dos seus primeiros passos ali, do início da sua apresentação. Vocês estão percebendo que a minha voz hoje ela está um pouco rouca, né? Que eu gravei isso aqui no dia anterior, estou gravando no dia seguinte, e eu estou meio que com a garganta querendo inflamar. Mas eu tinha esse compromisso aqui com vocês, então eu vou passar esse conteúdo aqui, vou gravar para vocês. Beleza. Então, quando a gente começa uma apresentação, uma palestra, qualquer coisa que a gente vai fazer, nós temos que estar muito atento nos primeiros segundos ali, porque esses primeiros momentos vão determinar o tom da palestra. Então, se você não tiver isso bem claro, você pode perder a audiência logo ali nos primeiros minutos, porque logo no início eles estão super antenados, querendo saber se você realmente sabe do que está falando. Eles têm uma expectativa em relação ao que você vai apresentar para eles. E aqui eu quero começar falando sobre a dinâmica de palco. Imagine que aqui é a sala onde você vai fazer a sua apresentação. Como que você faz? Olha só, você deve ter aqui, ó, essas marcações são imaginárias, ou seja, quando você for chamado, você vai vir nessa direção aqui, quando você for chamado, certo? Só que a partir de agora, quando você começa a sua apresentação, você deve caminhar para cá e, ao mesmo tempo, caminhar para cá. Você nunca deve fazer uma palestra, uma apresentação ou dar uma aula fixado somente num lugar, a não ser que o local que você esteja não permita fisicamente que você ande. Se caso esse local ele não permitir que você ande, como que você tem que fazer essa mesma dinâmica aqui? Apenas com a linguagem corporal. Você fala aqui para essa plateia daqui, fala para essa plateia daqui e fala para essa plateia daqui. Agora, se o local fisicamente permite você andar, aí você tem que estar sempre... Você começa aqui, aí vai para cá, daqui você volta para cá, daqui você para aqui e depois você vai para cá. Nessa dinâmica, você mantém a sua palestra e a sua audiência mais ativa. Então, não causa sonolência. Mas eu vou ensinar mais para frente um truque para você fazer com aquele ouvinte, aquela pessoa que está assistindo a sua palestra e, de repente, ela começa a bocejar. Eu vou te ensinar um truque para você anular esse comportamento desmotivador na sua plateia, certo? Então, é o seguinte, você estando aqui, você deve ter mais ou menos esse triângulo aqui, ó. Não sei, muita gente que está iniciando no mercado de palestras, de apresentações, fica me perguntando, para onde é que eu devo olhar? Então, você deve criar um triângulo imaginário, aonde quando você está aqui, você olha para cá, quando você vem para cá, você pode estar, por exemplo, você pode estar fazendo assim também, ó. Quando você está aqui, você olha para cá, nessa direção. Aqui, você olha nessa direção e nessa direção. Quando você está aqui, você pode olhar nessa direção e pode olhar nessa direção. Quando você vir para cá, você pode olhar nessa direção e pode olhar nessa direção. Sempre assim, com esse triângulo imaginário, você consegue não ficar preso apenas a uma pessoa. Já viu aquele palestrante que fica sempre olhando para uma única pessoa, aquela pessoa que está fazendo a apresentação? É chato. Fica sempre olhando para o mesmo local, sempre para a mesma pessoa. Porque ela não tem essa dinâmica aqui estabelecida. Isso aqui é para quem está começando a palestrar, é para quem está começando a dar aula, para quem está começando a fazer apresentação em público. No caso, uma pessoa que já é muito experiente, que ela já tem muitos anos de apresentação, isso aqui ela faz automaticamente. Ela não se enrola mais para fazer isso. Então perceba que eu trouxe nessa aula aqui para você apenas
apenas a dinâmica de palco, comportamento que você deve adotar quando for fazer uma apresentação. Mas no próximo conteúdo, eu vou dizer quais são as falas importantes para você fazer logo no início. E se você está gostando, se está nesse vídeo até agora, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para mim. Se você não assistiu a primeira aula, assiste a primeira aula, que está bem bacana também, que é o complemento dessa daqui. Assiste lá. Se tiver alguma dúvida, deixa seu comentário lá, que depois eu vou fazer uma aula só tirando dúvidas, tá? A próxima aula que eu vou fazer também é só para tirar dúvidas e responder os comentários. Olha, se você quiser me seguir no Instagram, vou deixar aqui aqui nos comentários, aqui eu vou deixar na descrição. Eu vou deixar o meu Instagram, você pode estar me seguindo lá, beleza? Mas aqui no YouTube é um espaço que eu destino apenas para esse formato de conteúdo. Tá bom? Então, se inscreve aí e até a nossa próxima aula. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder você lá.